E aí? Esse daqui é a vida como ela é. Estamos fazendo agora a live como um resumo, na verdade, sobre um livro chamado 48 Leis do Poder. Na verdade, a gente está seguindo um cronograma, está apresentando eu e a minha amiga Vicky. Nós estamos fazendo o projeto, né, a vida como ela é. Né? Então, como ela não pôde vir hoje porque ela passou um pouco mal, eu vou apresentar um resumo das leis que a gente apresentou anteriormente, até porque tem muita coisa que a gente pode falar a respeito dessas leis e a gente vai continuar normal nas próximas lives, né, prosseguindo com as leis normalmente, falando, né, até porque tem muita coisa para falar. E aí, inclusive ela está assistindo aqui agora, vou até assinar para ela. E aí você, Vicky, assiste aí e vê como eu apresento. Vamos lá. A gente apresentou, foram quase 10 leis, tá bom? Mas agora eu vou falar a respeito das 6 leis, das 6 primeiras leis, né? Tem bastante coisinha para falar, que são: não ofusque o brilho do mestre, a gente falou na primeira live. As últimas lives a gente falou só a respeito dessas leis, né? Não confie demais em amigos e aprenda a usar os inimigos. Oculte suas intenções. Diga menos do que o necessário. Defenda a sua reputação. E chame atenção a qualquer preço. A primeira, não ofusque o brilho do mestre. Qual que é a ideia aqui? Todo ser humano, ele nasce com um ego. Todos nós temos um ego. E as pessoas não dominam tão bem isso. Então, é por isso que nós vemos, as pessoas no ambiente de trabalho, ou então em instituições, brigando muito por cargos. Isso acontece bastante, porque as pessoas querem ser vistas como poderosas e tudo mais. Então, naturalmente, já pela natureza, a gente consegue observar isso no reino animal. Em todo lugar existe uma hierarquia. E existe uma disputa, para, de repente, uma posição de poder. Isso é natural do ser humano, vai acontecer no ambiente humano também. E, bom, eu não vejo isso como algo ruim, até porque a hierarquia é necessária. E o que acontece? Quando você brilha mais do que um superior seu, isso pode incomodar. E às vezes não é uma coisa que você vai fazer intencionalmente. Às vezes você vai querer fazer para poder impressionar, para de repente você ganhar uma promoção, ou para você ser bem visto, alguma coisa assim. Só que isso pode não ser positivo da forma como você vai pensar. Por exemplo, se você está no ambiente de trabalho, aí você é um vendedor, você quer ser promovido a um líder de vendas, mas já tem um líder de vendas, você quer ser promovido. O que você vai fazer? Pelo seu, não é instinto, mas de repente pela sua cabeça você vai achar que se você de repente vender e aparecer mais, começar a aparecer mais, o seu líder ele vai te olhar e vai falar: nossa, esse cara aqui tem um potencial, então eu vou ajudar ele. E isso não é uma verdade, porque se você começar a vender muito, por exemplo, começar a chamar muita atenção do público ao seu redor, quem está acima de você vai se incomodar com isso e vai ficar com medo de que você tome o lugar dessa pessoa. E aí o medo, ele é perigoso, porque se a pessoa ela tem medo de você, ela vai fazer alguma coisa para te prejudicar. É aí que acontece que você pode ser demitido. De repente você que está assistindo aí é uma pessoa que tem um potencial fodido para fazer determinada coisa numa empresa, na área que você trabalha, e você trabalha bem, só que você foi demitido várias vezes e você não sabe por quê. Pode ser que você esteja desrespeitando essa lei. Se você aparecer muito, alguém pode se incomodar e aí você está fora do jogo. E infelizmente, pessoal, o mundo ele é assim. O mundo ele é concorrência. E se você quer ganhar dinheiro, quer aparecer, você tem que entrar no jogo. Não tem o que fazer. Você sabendo jogar o jogo certo, não que você precise passar a perna em ninguém, mas se você saber fazer as coisas corretamente, você vai crescer e não vai
de repente sair fora do jogo por conta de alguém que te prejudicou. Por isso que é importante o livro 48 Leis do Poder, porque você conhecendo essas leis, você não vai ser vítima, né? Você não vai só agir em cima das consequências, mas você pode ser, né, agir na causa das coisas, né? Beleza, essa então é a primeira lei. A segunda lei que a gente falou também foi: não confie demais em amigos e aprenda a usar os seus inimigos, né? Bom, eu sempre pensei bastante nessa lei, e isso, quando você lê esse livro pela primeira vez, possa ser que você se torne uma pessoa mais desconfiada, né? Eu me tornei muito desconfiado, né, desde uns anos pra cá. Só que o que acontece? Eu entendi, né, pelo menos na minha maturidade, né, ou pela minha experiência, que as pessoas, elas são falhas, né? E elas têm interesses pessoais. É uma coisa normal, todo mundo tem interesse pessoal, você tem um interesse pessoal, né? E uma coisa que eu aprendi também com a Vicky foi o seguinte, que as pessoas, elas têm um preço, isso é normal. E o preço, né, quando eu falo, você que está escutando aí, você tem um preço. Não necessariamente é um dinheiro, pode ser alguma outra coisa, de repente seja o conhecimento, de repente seja a segurança de um familiar seu, né? Tanto que, bom, acredito que a gente vive num sistema hoje, né? Se você bate de frente com o sistema e você vê que você vai ser prejudicado, você pode se vender de repente para você não ser prejudicado. E isso pode acontecer em diversos níveis, é uma coisa natural, né? Então todo mundo tem preço, e algumas pessoas têm um preço, né, que é o dinheiro, que o dinheiro pode pagar, e as pessoas, elas podem trair, elas estão sujeitas a isso, né? Então você não pode confiar demais nas pessoas, porque as pessoas, elas são falhas e elas te trairiam por determinadas coisas, por esses desejos, de repente, que são mais egoístas. Ou pode ser que não, mas elas te trairiam por alguma coisa que elas têm interesse, né? Então, por que você tem que tomar cuidado com isso? Porque senão você vai sair mais prejudicado, né? E você não vai querer isso, óbvio. Ok. Terceiro, oculte suas intenções. Esse aqui é muito, muito importante. Muita gente sempre falou pra mim, se você quer conquistar alguma coisa, você não pode falar. Então, se você de repente está querendo fazer uma faculdade, oculta isso, cara, não fala, tá bom? Tudo bem, essa lei aqui, ela não fala muito por esse viés, mas na minha cabeça, isso aqui entra também por esse viés, né? Por quê? Se você ocultar as suas intenções, as pessoas, elas naturalmente não vão saber o que você está fazendo, né, em que direção você está indo, e não vão poder armar contra você. Então, de repente, se você quer, não sei, ter um cargo, alguma coisa, não é bom você falar, né? Isso até casa um pouco com a ideia da primeira lei, que não ofusca o brilho do mestre, né? Você não pode falar, porque senão você pode incomodar, né? As pessoas não sabendo o que você quer, isso facilita para que você possa atingir o seu objetivo, porque não vai ter nada para te impedir. As pessoas não podem lutar com alguma coisa que elas desconhecem, né? Ou combater alguma coisa que elas não sabem que existe, né? Então, se você tem algum interesse, cara, oculta a intenção, cara, não sai falando para todo mundo, não é positivo. Tem também uma questão que é muito interessante, que se você fala, né, algum plano seu, as pessoas, elas vão implantar a dúvida na sua cabeça e vai prejudicar o seu negócio, né? Então, você quer fazer uma faculdade, aí você já tem aquela crença, eu vou conseguir fazer a faculdade, pá. Chega, aí você comenta com alguém, com algum amigo íntimo, você fala, comecei a fazer faculdade e tal, porque eu gosto disso, acho que eu vou ganhar dinheiro. Aí o cara vai perguntar, puta, mas será que dá certo, meu? Será que você vai conseguir mesmo? Né? Mas é bom mesmo a faculdade? Vale a pena? Aí a pessoa já implanta a dúvida na sua cabeça. E a semente da dúvida, ela pode acabar te prejudicando. De repente, uma coisa que você tinha muita fé no início, você já não tem tanta fé, porque você compartilhou uma intenção, né? E a intenção é uma coisa muito pura que vem de dentro, né? A gente aprende um pouco isso na primeira live que a gente fez nessa página aqui, que foi a Guerra da Arte.
O livro ele fala um pouco sobre a resistência, né, as intenções e as aptidões e tudo mais, né? De repente você vem uma ideia, cara, alguma coisa que você pode dar muito certo, pode fazer dar muito certo, né? E alguém planta dúvida na sua cabeça. Aí você vai lá e deixa a ideia de lado, ou então começa a procrastinar porque você desacredita daquilo, né? Então é bom você ocultar os seus planos e intenções, tá bom? No livro ele traz essa lei falando também, né, que você... Na verdade ele traz vários exemplos de vigaristas, né, que existiram, que ocultavam as intenções para poder enganar as pessoas, né? E é válido também, né? Dá certo. Se você ocultar suas intenções, né, desviar e trazer a pessoa, né, guiar ela por um caminho totalmente diferente do que você quer, você consegue conquistar, né, determinado objetivo, porque a pessoa não vai se ligar, né? Golpistas fazem muito isso, né? O cara começa a te comer pela ideia de que ele está querendo uma coisa, de que ele vai te ajudar e não sei o que. Geralmente eles conseguem atrair você por alguma ambição sua, né? E aí acaba ocultando a intenção dele de te prejudicar, de repente tomar alguma coisa sua, algum dinheiro, etc. Né? Então é uma lei muito válida e ela é aplicável em diversos cenários, né? E a lei 4, diga menos do que o necessário, né? Mesma coisa que eu havia falado antes. Cara, se você fala muito, né, tem esse negócio, né, que você pode falar algum plano seu e aí você começa a desacreditar por causa da dúvida das pessoas. Elas começam a te afetar, né, porque você compartilhou aquela ideia. E tem mais também. Quem fala muito começa a gerar descrédito. Então, se você é uma pessoa que fala muito, de repente você até é uma pessoa mais inteligente, pode falar alguma coisa que seja útil, mas você não vai ser levado tão a sério pelas pessoas, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. O livro, nessa parte, ele diz que é muito mais interessante você, né, falar coisas que podem ser importantes, coisas vagas. Quem faz muito isso? Vendedores no YouTube. Tem muita gente no YouTube que... né, o cara é influencer, não sei o que, o cara, né, tudo, principalmente quem se faz de rico na internet. Os caras, eles falam coisas enigmáticas, cria aquele monte de shorts no YouTube, aí cria no Instagram, coloca uma música no fundo legal. Puta, aí você olha aquele cara e fala, caralho, velho, nossa, o cara deve ser foda, ele é inteligente, ele é melhor que eu nisso, naquilo, vou começar a seguir nesse cara. Às vezes você até compra o curso do cara porque você coloca o cara num pedestal, né, e isso não é necessariamente uma verdade, né? Mas é uma lei do poder. Se você... é natural, cara. Se você falar coisas mais vagas e enigmáticas, as pessoas vão achar que você é mais inteligente do que você realmente é, né? E às vezes você é muito inteligente, tem muito a agregar, só que você fala muito, fala pelos cotovelos. Aí fudeu, cara, porque vai todo mundo, falar, nossa, esse cara fala muito, não sei o que. Às vezes você fala uma coisa muito importante, mas as pessoas nem vão dar atenção. Nem vão dar atenção porque você já tá falando o tempo todo, então... né, o que é escasso sempre vai ter mais valor. Isso é uma regra da natureza. Mano, o ouro, né, um metal precioso, por que ele é precioso? Porque ele é escasso, né, e já tem valor desde sempre. Agora, uma coisa que você tem ali no dia a dia sempre vai ter um valor infinitamente menor, né? A água, por que a gente não dá às vezes valor tanto para a água? Porque, é abundante hoje em dia, a gente tem acesso muito fácil. Você abre a torneira lá, já tá saindo água, né? Mas se um dia de repente faltar, você vai acabar atribuindo mais valor para aquilo. Aquilo lá pode ser de repente mais valor até do que o ouro. Tanto que tem uma parábola, né? Não sei se é bem uma parábola, mas eu não lembro da onde que eu vi isso. Mas é a história de um homem que estava no deserto, né, há muitos dias, morrendo de sede, né, estava com muita sede, muita fome, e o cara, ele estava perto da morte, né, estava com o pé na cova, ele estava com uma sacola de ouro, né, um monte de ouro. De repente aparece um homem com uma garrafa de água, e o cara, ele dá todo o ouro que ele tinha para esse homem em troca da garrafa de água, porque naquele momento, né, a água ela valia muito mais do que o ouro, né? Então é a escassez, cara, era escasso para o homem, né? Ele não conseguia achar água, então é natural que o valor daquilo aumente. Da mesma forma,
né, a gente consegue entender essa lei 4, né, que é diga menos do que o necessário. Porque se você fala muito, né, se as suas palavras não são escassas, é muito natural que elas não vão ter tanto valor, né? Então, muito importante você saber, né, quando falar, o que falar, e é muito importante também saber como falar, a entonação. Isso é importante, mas enfim, isso não vai falar no livro, mas tem livros que falam sobre isso também. E a lei número 5, que é: defenda a sua reputação. Bom, cara, essa lei ela é muito boa, cara, muito foda, muito válida, porque a reputação é tudo que você tem. Inclusive, como a gente havia mencionado na live anterior, tá em Eclesiastes, ou é em Eclesiastes ou é em Provérbios, eu não vou lembrar muito bem agora, mas está escrito, né, que o homem com bom nome, ele vai ter muito mais valor. Não é bem isso, é mais ou menos assim. Ele vai ter muito mais valor do que... O bom nome, ele tem muito mais valor do que o ouro e a prata. É isso aí. Bom nome tem muito mais valor do que o ouro e a prata. E isso é verdade, cara, né? Eu vi isso na prática com base em dois amigos meus, que eu até coloquei como exemplo, né? Amigos não conhecidos, né? Coloquei no exemplo na live anterior. Que é o seguinte: um deles, o cara é um vigarista, né? Então ele engana todo mundo, né? Passa a perna em todo mundo, tem o dinheiro, todo mundo já conhece ele, né? Então é até mais fácil o pessoal lidar com ele, porque já sabe que ele é daquele jeito ali. Mas ele ganhou aquela reputação de vigarista. Acabou, né? Aquilo ali. É mais difícil dele se tornar um homem honesto, né? Das pessoas acreditarem na honestidade dele. E o outro exemplo é um homem que é muito honesto. O primeiro, que é o vigarista, ele tem muito dinheiro, ganha muito dinheiro, tem os imóveis dele lá. O segundo não, é um homem que ele vive ali, com muito pouco. Lógico que talvez ele queira mais, só que ele vive com muito pouco. E ele tem uma reputação excelente no tocante a esse negócio de dinheiro. As pessoas confiam muito nele, porque ele é uma pessoa muito honesta, paga direitinho, né? Então ele tem uma reputação muito forte, né, de honestidade, que foi uma coisa construída, e ele protege isso. Né, ele pode pegar R$1 emprestado, mas ele lembra da reputação dele, ele vai pagar, porque ele sabe que as pessoas confiam nele, né, ele não quer ser mal visto, mal falado. E o que acontece? Né, aqui na Lei 5 ela não fala muito a respeito da reputação, porque a reputação pode ser tanto boa quanto má. Só que faz diferença você ter uma boa reputação. Às vezes é até melhor, né? Enfim, você não ter uma boa reputação, cara, você não vai ser desleixado. Puta, o cara engana todo mundo, faz isso, aquilo, o cara não trabalha bem. Por exemplo, você tá numa empresa e você dá uns vacilos, aí você sai da empresa, que se dane, a empresa não tava pagando direito, não sei o que, vou sair fora. Tudo bem, você pode fazer isso, mas de repente você tá manchando a sua reputação, porque na próxima empresa que você trabalhar, se tiverem pessoas que conheceram, né, pessoas que trabalharam na empresa que você estava antes, de repente a sua imagem já fica queimada, porque o pessoal vai falar de você, falar, puto, o cara, né, vacilava no trabalho, não sei o que, né? Então a reputação ela é importante, né? De repente você não cuidar da sua reputação, você pode acabar se prejudicando lá na frente, você pode perder oportunidades e às vezes algumas portas se fecham, né? O outro exemplo que eu falei, que é o rapaz que ele cuida da reputação dele, muito honesto, né? Ele não tem muito dinheiro, porém as pessoas ajudam muito ele, porque ele tem essa reputação. Então se ele chegar e pedir 5, 10 mil para um cara, as pessoas vão emprestar para ele, porque ele sabe que ele vai pagar, confia que ele pagaria de volta, né? Então é importante você cuidar da sua reputação. Eu, no caso, prefiro a boa reputação, né? Eu prezo por isso, né? Quem me conhece sabe que eu prezo muito pela boa reputação, né? Só que, enfim, no livro ele não vai destacar muito isso. Ele só vai falar a respeito da reputação, independente, indiferente se é boa ou ruim, né? Até porque você ter uma reputação é bom, porque isso vai fazer você aparecer mais, as pessoas elas vão falar mais sobre você, né? Mas, enfim, vamos prosseguir aqui para o próximo. A lei número 6: chame a atenção
a qualquer preço, né? Tudo bem, tem a lei número 1, você não pode ofuscar o brilho do mestre. Se você está num lugar ali que tem várias pessoas, existe uma hierarquia, você percebe isso, você não pode brilhar a ponto de ofuscar o brilho de quem está acima de você. Porque se você fizer isso, é bem provável que as pessoas queiram te prejudicar. Quem está acima de você pode ficar com medo, né? Puta, mano, será que esse cara ele tá ficando muito bom nessa tarefa, meu? Será que ele vai tomar o meu lugar? Né? Ainda mais, porra, imagina, o cara de repente é um líder de uma empresa, o cara tá lá há 20 anos, tem filho pra criar, tudo mais, depende daquele salário pra cuidar do filho. Aí de repente aparece um cara do nada, começa a brilhar muito, puto, o cara começa a trabalhar bem, não sei o que, uma pessoa nova, as pessoas começam a olhar pra essa pessoa, o cara vai ficar com medo e vai querer demitir o cara, né? Porque esse líder ele vai querer ferrar com esse cara, porque ele vai ficar com medo desse cara tomar o lugar dele. Ele vai comprar a ideia de prejudicar esse cara, até porque ele vai lembrar que, puta, tem um filho pra criar e não sei o que, né? Enfim, por isso que você também não deve confiar nos amigos. As pessoas, elas têm, né, as questões pessoais delas. Um cara que tem família, pode esquecer, ele vai colocar a família dele na frente de você. E é uma coisa normal, não é uma coisa que eu julgo, né? De repente no trabalho ele pode te prejudicar porque ele vai querer defender o dele e não o seu. Ele vai querer aquela vaga e não vai querer que você cresça, né? Enfim, mas ao mesmo tempo que você não deve ofuscar o brilho do seu mestre, né? Você também não pode simplesmente não aparecer. As pessoas que não aparecem, que não chamam atenção, elas não recebem crédito. E se você não recebe crédito, você vai acabar sendo dispensável. Aí é pior. Então é melhor você brilhar um pouco. É muito importante você saber a hora de brilhar, né? Tanto que, bom, aí é uma recomendação minha, cara. Se você está num ambiente que você quer crescer, você tem que brilhar nos momentos corretos, né? Então você não pode ali, tem uma reunião ali, tem um monte de gente importante, não sei o que, então o seu líder tá ali, se você brilhar muito nesses momentos, aí você se prejudica. É bom você brilhar nos momentos que de repente um superior seu não esteja presente, ou, né, se tem uma pessoa ali que é importante, mas o seu líder não tá, né, o seu superior não esteja. Aí isso são oportunidades para você brilhar, porque aí você vai ser visto, você vai chamar a atenção, e isso pode desencadear novas oportunidades, né, novas portas. Então, cara, não deixe de chamar a atenção. Se você deixar de chamar a atenção, vai acontecer das pessoas roubarem o seu crédito, né? Tem muita gente que reclama, nossa, eu fiz tal coisa e tal pessoa pegou o crédito, não sei o que. Olha um exemplo disso, cara. Tinha Steve Jobs. Steve Jobs foi muito influente, né? Ele foi muito famoso, né? É famoso até hoje, só que já faleceu, né? As pessoas dão crédito a ele, né? Referente à Apple. Só que, cara, teve pessoas que trabalharam muito duro para a Apple ser o que ela é hoje, né? E ele pegou todo o crédito, né? De repente, essas pessoas que estavam trabalhando junto com ele nesse projeto não apareceram o suficiente, não apareceram, né? Teve pessoas que de repente trabalhou muito mais que o Steve Jobs na empresa, mas não apareceu, ficou para trás, né? Porque não chamou atenção. Então, ao mesmo tempo, tudo bem, você não ofusca o brilho do mestre, mas não deixe de chamar a atenção nos momentos que são propícios, né? Muito importante você ter a sabedoria, né? E isso daí é com o tempo também. Você vai observar, saber. É o feeling, eu acho que é mais o feeling, na verdade. Você tem que ter mais o feeling do momento, né? Você vê se vale a pena, você coloca na balança e vê se vale a pena você aparecer, né? E assim você começa a subir na escada, né? Vai depender de você também, do que você quer, né? Do seu objetivo. Enfim, essa é um resuminho básico aqui a respeito das 6 primeiras leis, né? Só de você entender um pouco disso aqui, né? São 48 leis do poder. Só de você entender um pouco disso aqui, você já consegue fazer muita coisa e ter grandes mudanças na sua vida, né? Eu digo isso principalmente em relação às pessoas que são muito influenciáveis. Se você é muito influenciável, né, você vai começar a ficar mais esperto se alguém estiver tentando te manipular, né?
isso aqui, né, como a gente... Isso aqui, desde o início, não é uma coisa para você prejudicar ninguém. Se você quer, tudo bem, aí vai de cada um. Tanto que o livro ele não coloca, ele não destaca o que é certo ou errado. Ele não fala isso é certo ou isso é errado. Ele coloca os fatos, né, o que é, o que não é. Né, e você age de acordo com a sua índole, o seu caráter e os seus valores, né? Mas, né, todas essas leis, principalmente essas 6 aqui primeiras que eu falei, elas são aplicáveis, e só de você entender, você não precisa aplicar também. Só de você entender, você já pode se defender de muita coisa, cara. Você pode de repente se livrar de uma grande confusão, né? Bom, é isso aí. Eu vou encerrar a live aqui, né? Espero que essa mensagem ela chegue a quem precisa. E na próxima eu vou estar com a minha amiga Vi, que a gente vai apresentar as próximas leis, né? Vai ter bastante live mesmo. Se você se interessa por esse negócio de influência e poder e tudo mais, tem muita live para você assistir aí, muita coisa para você aprender, né? Tem muito conteúdo útil, né? Lembrando que aqui em A Vida Como Ela É, a gente não vai ficar com meias palavras. A ideia é a gente falar a vida como ela é. Não é para ser um negócio bonitinho, é para ser um negócio verdadeiro, né? E a gente vai dar espaço também, né? Nós vamos dar espaço para que as pessoas elas interagem com a gente. Então, se você de repente tem uma opinião diferente, alguma coisa para agregar, pode comentar aí, né? Pode ser. A gente tem um YouTube também que a gente vai começar a postar vídeos lá. E é isso. É bacana se você tiver alguma coisa para comentar, porque pode agregar também para os próximos vídeos. Fechou? Abraço. Joinha, Vicky. Top. Vamos para cima. Vou encerrar aqui, viu?